Amigos e amigas do glorioso Botafogo, hoje a gente precisa falar de um nome que já mexeu com o coração da torcida, que já deixou todo mundo com aquela sensação de que agora vai, de que finalmente temos um camisa 9 à altura da nossa história, Arthur Cabral. O centroavante que rodou a Europa, fez gols em várias ligas competitivas, já vestiu a amarelinha da seleção e que chega para ser referência dentro e fora da área no Newton Santos. É um daqueles reforços que não só fortalecem o time, mas que também mandam um recado para o Brasil e para a América do Sul. O Botafogo quer ser gigante de verdade. O Arthur Cabral é aquele tipo de jogador que não precisa de muita adaptação. Ele tem corpo de centroavante clássico, presença física, mas ao mesmo tempo sabe sair da área, buscar jogo e dialogar com quem vem de trás. Na Fiorentina, por exemplo, ele mostrou que pode ser decisivo em mata-mata, que sabe jogar sob pressão e que não se esconde. É exatamente esse perfil que a gente estava precisando, principalmente depois de uma temporada em que a gente sofreu para encontrar aquele cara que fosse o matador, o homem-gol, o que empurra a bola para dentro quando nada mais funciona. E aí a grande questão que a gente precisa analisar é como ele vai se encaixar nesse Botafogo do David Ancelotti. Porque o esquema já vinha pedindo um 9 de mobilidade, alguém que não fosse apenas poste, mas que também tivesse noção de espaço, que pudesse abrir corredor para Santiago Rodrigues infiltrar, para Nathan Fernandes acelerar, para o Wendel chegar de trás. O Arthur é exatamente esse cara. Ele não é só finalizador, ele é um construtor de jogada dentro da área. E isso é raro de achar. Outro ponto é a liderança que ele traz. Por mais que ainda esteja chegando, o Arthur já chega com peso de nome. É jogador que não se intimida em vestiário, que sabe o tamanho da responsabilidade de vestir a camisa de um clube que carrega a estrela solitária no peito. E convenhamos, faz diferença ter alguém que, além de bola no pé, também transmite confiança para a torcida. Você vê o Arthur em campo e já sente que pode pintar gol a qualquer momento. E essa sensação, a gente estava carente há muito tempo. E não dá para deixar de lado o aspecto psicológico. O Botafogo, nos últimos anos, passou por momentos de altos e baixos, de liderar campeonato e depois cair, de ser alvo de piada e depois ressurgir. Um jogador como Arthur Cabral ajuda a consolidar esse processo de transformação. Ele é um símbolo do novo Botafogo, de um time que não vai se contentar em disputar, mas que entra para ganhar. E quando a torcida sente isso, o estádio vira um caldeirão, a energia muda, o ambiente é outro. Agora, claro, tem a questão física. Arthur Cabral vinha de uma sequência irregular na Europa, com altos e baixos em minutagem. Mas ele não parou, não ficou sem jogar. A preparação física do clube já trabalha para deixar ele no ponto, e a comissão técnica sabe que precisa ter calma para colocá-lo em campo no momento certo. Ninguém quer correr risco de lesão. O torcedor, ansioso como é, quer ver ele jogando 90 minutos já na estreia. Mas o projeto é a longo prazo. O que a gente precisa é de um Arthur inteiro, pronto para decidir clássicos e jogos grandes. E quando a gente olha para o elenco atual, a chegada do Arthur muda tudo. Pensa na situação do Chris Ramos, por exemplo, que também chega como opção de ataque, mais de velocidade. Com o Arthur como referência, o Chris pode ser aquele segundo tempo incendiário, ou até jogar ao lado, dependendo da proposta. O importante é que o Botafogo agora tem alternativas. Se o adversário se fecha, Arthur é o cara para brigar dentro da área. Se o jogo pede contra-ataque, o time pode mexer no esquema. Isso é ter elenco de verdade. E é impossível não comparar com outros camisas 9 que passaram recentemente. A gente teve jogadores que ajudaram, que deram sua contribuição, mas sempre ficou a sensação de que faltava o craque, o decisivo, o diferenciado. O Arthur vem para preencher essa lacuna. Ele é caro. O investimento foi alto. Foi. Mas é exatamente esse tipo de investimento que mostra que o Botafogo não está mais naquela fase de apenas sobreviver. O clube quer brigar lá em cima, e para isso precisa de nomes de peso. E não se enganem, Arthur Cabral não é só nome. Ele entrega estatística. É jogador de 2 dígitos de gols na Europa, mesmo sem ser sempre titular. É artilheiro de competições continentais. É aquele que sabe jogar com pressão, sabe bater pênalti, sabe subir na hora certa. É um pacote completo, que chega para elevar o patamar técnico e mental do Botafogo. Isso é fundamental. Agora imagina ele recebendo bola do Santi Rodrigues, tabelando com Nathan, tendo Wendel e Marlon Freitas para segurar o meio. É um Botafogo que ganha corpo, que ganha variação, que ganha presença no último terço. A gente está falando de um time que vai, sim, impor respeito. Porque quando você tem um camisa 9 de verdade, o adversário já entra em campo com medo. E isso é psicológico, é intangível, mas faz toda a diferença em campeonato longo.
E já dá para sentir que a torcida comprou a ideia. A apresentação foi calorosa, a repercussão foi positiva, os comentários são de esperança. E o mais legal, não é uma esperança vazia. É uma esperança que vem acompanhada de números, de estatísticas, de histórico. Arthur não é aposta. Ele é realidade. Ele é presente. Ele é aquele tipo de reforço que, se for bem trabalhado, pode virar ídolo em pouco tempo. E a gente sabe que o Botafogo está carente de ídolos contemporâneos. O papel da torcida, agora, é apoiar. Porque adaptação existe, pressão existe, e todo craque precisa de confiança para render. Se a gente encher o Nilton Santos, se cantar do começo ao fim, se transformar cada jogo em uma experiência única, o Arthur vai sentir esse carinho e vai devolver com gols. É assim que se cria vínculo. É assim que a história começa a ser escrita. E quem sabe, daqui a alguns anos, a gente olha para trás e diz: eu vi o Arthur Cabral começar a trajetória dele no Botafogo. O recado que fica é claro: o Botafogo se arma, se estrutura e se fortalece. Com Arthur Cabral, o time dá um passo que faltava. Agora é manter a concentração, deixar a bola rolar e confiar. Porque camisa 9 a gente tem. E não é qualquer um. É um centroavante de seleção, que escolheu vestir a nossa estrela. Que seja o início de uma era de muitos gols e muitas conquistas. E aí, torcedor, você já está pronto para ver o Arthur Cabral estrear? Já está imaginando aquele gol aos 40 do segundo tempo no Clássico, explodindo o Nilton Santos? Eu já. Esse é o Botafogo que a gente sonha. Esse é o Botafogo que a gente acredita. E agora é esperar para ver a estrela brilhar ainda mais forte. Apresentamos as últimas notícias do Botafogo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.